Opa, fala galera, sejam bem-vindos a mais um Moralcast. Lembrando que o Moralcast ele é gravado dentro do CTK Barra. O CTK Barra, o maior clube de tiro indoor do Brasil. Então, vai ser comum de vez em quando vocês escutarem uns estalos aí que a balaria tá comendo aí desde cedo. Hoje estamos recebendo de novo aqui o nosso irmão Morbeck, terceiro sargento, meu irmão, meu camarada. Não deu tempo de falar tudo que a gente queria, né, meu irmão? Vamos continuar hoje, vamos deixar o nosso papo mais moralizado ainda. É isso aí. E aí, cara, o que você me conta? Como é que tá a pegada aí na polícia? O que você tá aprontando? Tá quieto? Então, cara, primeiramente agradecer, né, o convite, estar aqui de novo com você, podendo contar um pouquinho da história da vida da gente aí. E, pô, só falar que é uma honra, né, estar aqui no Moralcast. E então, hoje eu trabalho num setor mais reservado da polícia, né? Onde é a parte mais administrativa, digamos assim. Então eu tenho uma tranquilidade um pouco maior, né, do que na época que a gente trabalhava aí na parte mais especializada, né? Ou Força Tática, ou no BOP e tal. Hoje eu estou mais tranquilo. Só pra galera que não acompanhou a primeira parte, né? Só pra gente relembrar o seu background aí, pra gente falar um pouco aí das missões, das ocorrências que a galera gosta de ouvir. Terceiro Sargento Morbeck, sua caminhada na polícia. Eu sou sargento da Polícia Militar, terceiro sargento, né? Eu tô na Polícia Militar desde 2003. Eu vou completar 20 anos aí no ano que vem. Tive a oportunidade de fazer alguns cursos especializados aí na polícia e até fora dela, né? Tenho o curso de Força Tática, tenho o curso de Operações Especiais na Sou Caveira, primeiro curso de Operações Especiais do Mato Grosso, então tive a oportunidade de estar lá, né? Tenho alguns outros cursos especializados, tenho o curso de Caçador do Exército e alguns outros cursos. Então a gente tem uma longa caminhada aí dentro desses 20 anos de polícia. Certo. E assim, a gente sabe que sempre rola de tudo, né, na vida policial, né? Tem as ocorrências que emocionam, tem aquelas ocorrências que marcam, tem aquelas ocorrências que nos ensinam, né? E eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória depois do curso de Operações Especiais, que a gente falou um pouco na primeira parte, né, de algumas dificuldades do curso. O curso tem toda uma mística, né? Tem toda uma doutrina, inclusive não é quase nunca revelada, né, em detalhes por razões óbvias. Mas depois que você bancou essa etapa lá no BOP, você já foi de cara pro BOP trabalhar, já ficou lotado lá logo após o curso de Operações Especiais? Sim, logo após o curso eu já fiquei no BOP. E aí teve toda aquela fase de adaptação, né, que a gente não tinha costume do ritmo de trabalho do BOP. O ritmo de trabalho das operações especiais ele é um pouco diferente, né? Eu estava acostumado com barca de força tática, fazer patrulhamento urbano, né? Outra doutrina. Era outro tipo de doutrina. Lá o BOP ele trabalha quartelado, né, cara? Então você vai ficar lá fazendo treinamento, fazendo a parte, mantendo o físico em dia, treinando técnicas, trabalhando junto da sua equipe para quando for preciso você vai ser acionado. Então você fica ali naquele ambiente aquartelado, né? E aí quando você sai, para ser a última resposta que a polícia necessita, né, cara? Então são ocorrências de grande vulto, desde explosivo a roubo a banco, que era, né, uma realidade muito grande do nosso estado na época que eu estive no BOP. Eu peguei o grande foco, né, da época que foram os rouba-banco, né, no Novo Cangaço, a galera que vinha, os vagabundos vinham e tomava conta da cidade inteira, né, e era, chegamos a ter 2, 3 ocorrências no mesmo mês, então vários rouba-banco, então a gente chegou a trabalhar, trabalhei muito nesse começo, né, bem na época que o pessoal migrou muito para cá para fazer esse tipo de roubo. Logo que você foi lotado no BOP, após concluir o curso de Operações Especiais, lógico, né, foi o momento em que então estava bem aquecida a história do Novo Cangaço, né? A história do roubo com sitiamento de cidades ali que eles fazem, né? Toma todo o controle. E só para abrir um parênteses aqui, antes de você colocar, eu tenho a oportunidade de conviver com alguns amigos
do BOP, né, do Mato Grosso. O BOP do Mato Grosso é referência nesse assunto, talvez por conta, né, de ter pegado a situação tão aquecida assim, né? Não sabia disso. 4 ocorrências de roubo a banco com Novo Cangaço em um mês. É o laboratório que qualquer operador especial precisa para entender a situação, né? Sim, então assim, se você pega BOP do Rio de Janeiro, né? Os caras fazem patrulha urbana todo dia. Os caras fazem guerra urbana todo dia. É a expertise deles. Então, os caras são os melhores do mundo. Melhores do mundo nesse tipo de doutrina. Já aqui no Mato Grosso, nós tínhamos, igual eu te falei, um ritmo de vários rouba-banco no mês. Então, a gente operou muito nisso. E foi uma grande escola, né? O Mato Grosso hoje ele é referência no patrulhamento rural. E o patrulhamento do ambiente rural aqui, hoje, ele é difundido para todas as outras polícias, né? O pessoal, os policiais de outros estados vêm treinar aqui, ou então a equipe nossa vai, né? A gente tem o CEPAR aqui, que é o curso de patrulhamento em ambiente rural, que é já nacionalmente conhecido. Todos os BOPs aí fazem. É um curso que é para quem é catiano ou caveira, para quem trabalha nos batalhões de operações especiais, operações especiais pura, né? E é só área rural, só área de mata. Então você pega aí todos os biomas aí do Brasil, você vai conseguir operar com essas doutrinas em qualquer um deles. É claro que cada estado tem a sua particularidade, porém a doutrina não é só. Então é comum essa integração entre os BOPs, dividindo a especialidade de cada unidade ali, de cada bioma, de cada estado, compartilhar, né, essas informações para que no fim ao cabo todo mundo fica bom em todos as vertentes. E se a gente for pensar, a atividade fim é uma, né? Que é o quê? Combate à criminalidade. Então não tem por que a gente não difundir um conhecimento tão utilizado. E que, porra, é tão bom, né? Foi tão... Igual você falou, foi criado ali na prática, né? Aquilo foi criado numa escola na vivência. Você falou, né? A especialidade do Rio. Os caras são bons no combate em ambiente urbano, né, em favela, porque os caras operam em favela, né? E aí é importante você falar isso, cara, que hoje o BOP do Rio ele veio treinar aqui no Mato Grosso, porque lá eles têm agora o que a gente chama de patrulha mista. Olha aí. Cara, eu tive a oportunidade de treinar e dar treinamento na Força Nacional com um Caveira do Rio, um cara extremamente moralizado, um cara que é conhecidíssimo lá, o Pedrão, e ele falou muito sobre isso, né, que a doutrina, inclusive, quando eu estava dando instrução lá, e ele acompanhando, e ele falou, cara, nós precisamos fazer isso. Por quê? Porque lá eles estavam com essa patrulha mista. O que é isso? Os vagabundos lá do Rio, eles começam na parte urbana, e aí eles correm para o mato. Então, se você olhar hoje, o que o BOP do Rio também fez, né? Ele pegou e camuflou, mudou o fardamento também, o fardamento camuflado. Se adaptou à realidade. Exatamente, mais voltado para a área rural. Por quê? Porque é isso. Então, muitas vezes os meliantes lá, eles entram, correm das favelas e entram na área de mata. Então, os caras precisam fazer essa patrulha mista. Metade urbana, metade rural. E aonde que eles vieram? Vieram para cá. Vieram treinar aqui. Aqui, o pessoal levou o CEPAR para lá e deram o curso lá. Então, o BOP está treinando lá. Então, como eu disse, ao mesmo passo que o BOP do Rio se tornou especialista na área dele porque operava, o BOP do Mato Grosso acabou se tornando referência ao combate dos alfa-bravos, né, que a gente chama, os assaltos a banco, na modalidade Novo Cangaço, porque ocorreram várias situações, vários roubos em sequência, né? Então, sim, obrigou o BOP do Mato Grosso a se especializar. E é uma conta que deu certo, né? Porque eu acho que, salvo engano, o Mato Grosso ficou quase 10 anos sem nenhuma ocorrência desse tipo, né? Então, é um feito realmente que merece destaque, né? Merece a mística, né? Por que o BOP do Mato Grosso é bom? Porque os caras, e você estava lá, pode contar um pouco pra gente, viveram na pele o que é que estava rolando. Era um pânico, né, cara? Era um aprendizado a cada ocorrência, né? Tipo, pô, você pega ocorrências aí, você pega a migração do fardamento, né? Quando a gente saiu do preto pro rural, eu tava lá nessa época, eu participei muito disso. A gente até chegava a carregar, ia de preto e carregava o camuflado na mochila, para quando precisasse entrar na área de mata, você utilizar o camuflado. Já se fazia necessário. Já se fazia necessário.
E isso foi evoluindo até chegar, né, nos fardamentos que nós temos hoje. E aí praticamente todos os BOPs hoje têm também essa variação do fardamento. Tem o preto, que é administrativo, que é para assalto tático, que é para outro tipo de ocorrência, e a parte rural é um fardamento específico. Qual a ocorrência dentre essas várias que aconteciam no estado, e obviamente que o BOP era mobilizado como resposta, qual a ocorrência que você acha que deu o estalo, assim, aconteceu alguma coisa do ponto de vista emocional que mexeu com a tropa e falou assim, cara, vamos mudar a nossa estratégia porque isso aqui não pode acontecer de novo. Aconteceu alguma coisa Cara, eu participei de uma ocorrência, inclusive foi uma das primeiras ocorrências que eu tive no BOP com trocação, né, confronto armado ali na área de mata, que foi uma escola para nós. Né? Nós fizemos o primeiro curso de operações especiais no Mato Grosso. Então, os nossos instrutores eram caveiras, porém eram formados em outros estados. Então, igual a gente já comentou, cada estado tem a sua particularidade. Então, o cara que formou no Pernambuco, o cara que formou no Rio, o cara que formou no Rio Grande do Sul, o cara que formou em Santa Catarina, cada um tem a sua daí que nascem as expressões, né? Caveira de fogo, caveira de gelo, tem a ver com a região em que... Tem a ver com a região, com o clima, né? Algo que caracterize o apelido da caveira. Então nosso caveira de fogo é porque nós temos aqui o Mato Grosso, é um ambiente muito quente, é um ambiente seco, é um ambiente que tem queimada, né? Você pega nessa época agora, nossa simbologia então é essa. É caveira de fogo por causa disso. Então quando começou a usar o Bravos, né? Quando começou a usar assaltar-bancos aqui, na modalidade Novo Cangaço, não existia caveira de fogo, em tese. Ou não tinha essa Não. Os primeiros rouba-banco foi em meados de 2008, ainda não tinha. O BOP tinha caveiras formadas em outros estados. E aí veio 2009, que foi o primeiro COESP, e aí foi o meu COESP, foi em 2009, e aí dali em diante veio criando essa doutrina de patrulhamento do ambiente rural que veio hoje. Né? Tanto é que dentro do meu COESP nós fizemos um piloto desse curso de patrulhamento do ambiente rural. Já sentia a necessidade. Exatamente, já sentia. Só que a gente ainda não tinha aperfeiçoado essa doutrina como é hoje, e não tinha ainda aperfeiçoado os equipamentos. Né? Você vê hoje, os equipamentos eles mudaram completamente da época que eu estava no BOP para hoje. Mas assim, a nível de ocorrência, o que fez o BOP se mobilizar? Acho que teve uma situação em que morreu um policial, né, no interior, o Maia. Sim, essa ocorrência foi em 2007, foi uma das ocorrências, o BOP ainda utilizava preto, já mexeu com a moral, antes né? do COESP. Nós tivemos em Paranatinga, aquela história que eu contei do rouba-banco que eu estava no interior, também morreu um polícia nessa ocorrência, né? Foi Guiratinga. Então, vieram morrendo policiais e aí o BOP sentiu essa necessidade de ir se aperfeiçoando. E aí, nessa ocorrência que eu te falo, que eu estava, foi em Nova Mutum, o roubo de Nova Mutum. Os caras extremamente treinados, os cangaceiros. Do norte? Os cangaceiros, provavelmente do Nordeste. Os caras do Nordeste. E aí, ex-militares, né? Inclusive, tinha um cara lá, bicho, que o cara atirava na patrulha nossa inteira. Uma patrulha com 8 dentro do mato, o cara conseguia atirar em todo mundo. Tinha a visibilidade dentro da área de mata na nossa região ela é muito pequena, né? A gente pega a área de mata de transição aí, que você tem 5, 6 metros de visibilidade. Nossa. Então, o elo de ligação dentro da patrulha é você e o cara que está na sua frente, o operador que está na sua frente, entendeu? Você está enxergando ele, os pontas lá você não vê, não. Nessa ocorrência mesmo, eu estava de quinto homem, eu estava ali como se fosse um spotter ali do sniper, né? Logo atrás do comandante. E aí, eu não tinha visibilidade dos pontas. Não enxergava nada. E nessa época a gente ainda usava preto. E o que você olha, você olha no mato, um cara de preto, você enxerga de longe. Você não tiver uma sombra e tal, que é o diferencial do fardamento, né? A evolução do fardamento. Hoje o fardamento que o BOP utiliza, cara, o cara daqui no para-bala ali, você olhou, o cara sumiu, velho. Sumiu. Você consegue ver, mas você não consegue identificar. E é histórico isso vai ficar para a história, né? Porque houve um momento em que
houve uma virada de jogo, né? O Sim. Novo Cangaço já estava entrando no Mato Grosso, já tava fazendo muito barulho. Na verdade, a gente vinha perdendo, né? A segurança pública vinha perdendo. Eu participei de várias ocorrências que a gente perdeu, não conseguiu achar, não conseguiu... o que acabava motivando eles continuar exatamente operando na região. Até que chegou o momento da virada de jogo. E eu vejo que essa ocorrência que eu participei em Nova Mutum foi uma virada. A gente patrulhando, buscando, né, caçando eles no mato ali, no rastreio, os pontas rastreando, até que chegou um momento que a patrulha estacionou, né, e a gente fez um auto guardado ali, ficou estacionado, e o comandante olhou no relógio e falou, pô, já tá na hora da gente começar a querer desbordar para sair do mato, né, porque a patrulha em ambiente rural é durante o dia. Então você entra de manhã, quando começar ali das 16, 17 horas, você já tem que estar saindo, porque já começa a escurecer e dentro da mata fica bem escuro já. Então a gente já começou a desbordar para sair. E como eu te falei, eu não tinha visibilidade dos pontas. E aí eu ouvi só o barata voa. Já começou eu ouvi alguém falar, mas não consegui identificar o que era. E aí disparo. Disparo. E eu olhava, não conseguia enxergava o comandante que estava na frente assim. Era o 12, até do caveira do meu turno. Na minha frente, e ele começava atirando, e eu vi que ele tava numa árvore assim, forquilhada, sabe? E ele tava do lado da forquilha aqui, e eu, como não tinha um alvo, eu falei, cara, eu preciso pelo menos saber para onde os caras tá atirando, para poder saturar. E eu lembro que eu desloquei atirando aqui, no rumo, para onde eles estavam atirando, e colei nele. Cara, colei ombro a ombro com ele, e nós dois abrigados ali, entre aspas, né? Nessa árvore forquilhada. E aí a gente começou a tirar dos dois flancos da árvore, né? E aí chegou o momento que eu precisei fazer recarga, ele segurou, eu recarreguei, e a gente ouvia o cara trocar. Então o que eles faziam? Eram dois vagabundos, que um tava com uma 9mm, que depois a gente achou carregador, achou munição, e o outro tava com um fuzil, era um Ruger. A gente sabe pelos vídeos, né? Deles na frente do banco, era um Ruger 556. E esse cara com esse 556, cara, ele atirava. Nós tivemos um problema que foi o ambiente, a região lá tinha muito socavão, muito buraco. E nós ficamos na parte alta e eles na parte baixa. Então os nossos tiros, como a visibilidade passava tudo por cima, até que um abrigo natural para eles ali. Um abrigo natural. A gente estava todo mundo com FAL 762. Foi muito tiro, porém nós não conseguimos, né, neutralizar ninguém, não conseguimos pegar ninguém. Mas nessa fase já começou a chegar perto. Mas aí o que acontece? Foi daí que a gente foi vendo que, pô, faltou, né? O que faltava? A gente tá com as TAIs, técnicas de ações imediatas, prontas na cabeça, o avanço, a retração, tudo isso foi sendo calculado, foi sendo visto dentro dessas ocorrências. E aí, esse foi o pontapé. Chegou no momento que, a partir dessa ocorrência, essa e umas outras que tiveram nas outras equipes, a gente falou, não, cara, a gente precisa começar a aperfeiçoar. E aí, além disso, nós já começamos a sentir o problema do fardamento. E aí começou a evolução do patrulhamento ambiente rural. E aí entra uma figura, cara, que é muito importante dentro das operações especiais, que é o serviço de inteligência. Entendeu? Na época a gente trabalhava ligado diretamente com o GAECO e com a DACE, que é a inteligência dentro do Mato Grosso. E aí foi que a coisa começou a evoluir, né? Então, se você pega aí as grandes forças especiais ou operações especiais do mundo, a figura da inteligência está dentro, né, cara? Isso é interessante você falar, cara, porque assim, a gente acompanha aí essa maluquice que está acontecendo, né? Hoje todo mundo é especialista em segurança pública, né? Na verdade, é engraçado que eles têm um negócio de lugar de fala, né? Mas quando é para falar de segurança pública, eles não entendem o que é lugar de fala, né? Não, sabe. Porque quem tem que falar de segurança pública é quem opera, quem conhece. E eu percebo, viu, Mambeck, você falou um negócio aí, cara, e eu percebo, eu sempre escuto às vezes alguns outros podcasts e vejo participação aí de pessoal de militância, de doutrina de esquerda mesmo. Mas quando é noticiado alguma operação que tem baixa, né? Mas aí, cadê a inteligência? Eles associam o serviço de inteligência
há uma polícia que não vai confrontar, quando na verdade é o contrário. A inteligência vai levantar, vai apurar e vai pontuar para que seja neutralizado, né? Então tem uma confusão aí, né? A galera fala assim, tá vendo? Tem que ver. Eu vejo, cara. O pessoal tem que investir em inteligência. O que eles acham que é inteligência policial? Qual que é o papel da inteligência? Subsidiar o tomador de decisão. E aí, quando se fala em inteligência policial, o tomador de decisão ele pode ser o comandante da viatura diária e ele pode ser o batalhão de operações especiais. Então, vai depender do nível de ocorrência. Então, se eu pego, por exemplo, eu recebia um dado da informação. Eu vou tratar esse dado e eu vou levar ele de volta, seja para o comandante do batalhão, seja para o comandante da equipe, seja para o comandante... Alguma providência, não? Eu preciso transferir essa informação já tratada, de forma que eu entenda como que foi tudo isso aconteceu, como que chegou essa informação, e eu subsidio o tomador de decisão, que no caso, na época, era o BOP. Então, o que a inteligência fazia? A inteligência recebia os dados, tratava aquilo, né, começaram a fazer estudo de caso dentro das ocorrências, começou a entender como que funcionava o cenário dos cangaceiros, aí a gente entendeu qual que era a doutrina dos caras, o que eles faziam, porque os caras tinham doutrina, os caras sabiam que era tudo muito bem esquematizado, muito bem treinado. Então o cara pegava, ele chegava, a gente já sabia que eles iam tomar a cidade, ia colocar os reféns na frente, tiro para cima, a viatura não poderia aproximar. Eles pegavam alguns reféns, colocavam dentro dos carros, saíam, colocavam um carro na ponte. Tem muitas imagens no YouTube disso aí. Exatamente. Né? Queimava e ia para o acampamento avançado, que era na área de mata. Aí nós começamos a ganhar, porque aí começamos a entender como que era o sistema deles. A partir do momento que nós começamos a entender como era o sistema dos ladrões, dos cangaceiros, aí a gente começou a trabalhar em cima disso. Porque aí a gente já entendeu que, pô, se os caras estão na área de mata, a gente precisa ser pica na área de mata, tem que ser o melhor. Então já começou a especializar. Pô, se a gente via os caras de camuflado no mato e piorava a nossa visibilidade. Não, então vamos fazer o quê? Vamos melhorar nosso fardamento. Aí a gente foi entrando em estudo e buscando, e aí os caras foram buscar fora os escritores do BOP, né, os oficiais, os caras que estavam ali à frente, foram buscar, foram trazer. Né? Pô, na época o Célio trabalhou, o Célio Milcanga, então, pô, Caveira do Noturno, Tenente Coronel. Bravo, para quem teve a oportunidade de ler, pessoal, está no Clube de Autores, né? Tá. Alfa Bravo, um livro sensacional. Podia até ter colocado aqui, mas depois a gente te coloca o link aí se for preciso, porque é uma leitura que realmente. E ele traz conta essa história, disso, né? Ele traz um pouco disso, dessa história de como foi essa evolução da polícia em relação ao novo cangaço, até chegar nessa erradicação, né, do roubo nesse formato. Aqui porque foi, na verdade a gente, para não tem que falar, em palavras, mais de 39 vagabundos mortos. Isso aí, cara. Neutralizou, é isso mesmo. E assim, foi na trocação dentro do mato, só quem tá lá que sabe como é. Não, então, e do ponto de vista jurídico também, Caveira, não acontecia nada. Não, mas por que não acontecia? Porque você tem 12 vagabundos, 12 cangaceiros, fortemente armados, na maioria das vezes com armamento melhor do que o nosso. Os caras de K-47, cara, a arma mais mortal do mundo, uma das armas mais mortais do mundo. Participou de todas as guerras. Hein? Todas as guerras. Então, assim, os caras não tinham K-47. Os caras têm .50 Barrett. Eu peguei Barrett em ocorrência. Eu já tirei com Barrett no exército, no curso de caçador, que foi preso aqui na Barra. Entendeu? O Barrett foi preso aqui. Naquela ação do Jardiel, né? Naquela ação do Jardiel. Rouba carro forte. Né? Essa que eu participei, né? Na época eu estava na Força Tática, já vindo do BOP. Eu tive a oportunidade de assistir o desdobramento, né? Sim. Que foi lindo, diga-se de passagem, né? Exatamente. Na época, Major Câmara, né? Na época, Major Câmara, hoje acho que Tenente Coronel Câmara, que é o comandante do policiamento da capital também, um cara com um histórico operacional brutal. Exatamente. Né? Trombou esse vagabundo aí também, que tinha um histórico pesado, né? O Jadiel era um dos maiores comandantes de novo cangaço do Brasil, né? Era extremamente violento. Ele tem uma cena dele, né? Uma ocorrência dele onde ele executou 2 policiais da Bahia, amarrados, os caras, um requinte de crueldade. E aí, quando a gente aqui na Barra descobriu essa quadrilha aqui, que repassou essa informação, os caras ficaram doidos. Os caras falaram, não, velho, vamos descer. Foi quando o Goiás desceu. Você contou a história do Barrett, linka bem com isso daí.
Porque essa história desse Barrett, desse Bushmaster, não lembro, era ponto 50, um Barrett, né? Tinha sido apreendido, acho que 2 anos antes da morte do Jardiel, tinha sido apreendido na região, numa ação frustrada deles aqui. Exatamente. Na região de Barra do Garças. Rouba carro forte. E aí, 2 anos depois, eles voltaram para fazer de novo, e foi frustrado de novo por causa de uma ação preventiva da PRF. Ué. O que acontece? Os caras... Chegou a informação para nós aqui na Barra que tinha uns fazendeiros presos numa área de mata ali perto de Indianópolis. Deslocamos para lá, chegamos lá realmente, conversando com os caras falaram que os caras estavam de camuflado. Mesma coisa. Camuflado, sotaque nordestino e tal. Por coincidência, você na ocorrência já fez a leitura? Exatamente, já começamos a pensar ali. Na mesma época, nós recebemos uma informação de que tinha uns caras estranhos numa kitnet na Aragaças e tal. E aí a gente começou a tratar isso. Quando foi todo esse desenrolar. Aí, depois que o Jardiel morreu, né, quando a troca de tiro com o Coronel Câmara do Goiás, e teve todo esse desenrolar, quando a gente foi voltar atrás na informação e buscar o que teria acontecido nessa tentativa frustrada de roubo, onde esses caras estavam lá amarrados. Eram eles. Era a equipe era a equipe do Jardiel. Porque assim, o Jardiel ele só ia para a cidade quando o roubo ia acontecer. E ele estava aqui. Então, era o vagabundo que comandava ali o bando, né? Então ele só aparecia no momento. Exatamente. E aí ele veio no momento certo. Ele veio no momento do roubo. Aí o que aconteceu? Eles já estavam lá posicionados, esperando os carros fortes. Eram 2 carros fortes que iam abastecer daqui a Querência. Pensa, um tanto de grana. Dinheiro, mano. E aí o que aconteceu? PRF, nessas operações preventivas que eles fazem, às vezes com caminhão, às vezes com carro de passeio, nesse momento eles estavam fazendo com os carros fortes. E aí eles abordavam na base lá deles, no posto, e via pneu, farol e tal. Aquele checklist ali de segurança. Exatamente. E notaram que os carros estavam com pneu careca, mandou voltar para a base para trocar o pneu. Olha só, vamos lá. Pensa nisso, cara. Olha como que uma coisa, você não pode reclamar aí da abordagem da polícia, né? Nem da PRF, nem da PM. Na verdade, eles acabaram sendo salvos, porque o carro não estava ali redondinho ali, de acordo com as normas, estava carregado. Estava carregado, e a vagabundagem estava já no caminho. Já com os reféns presos lá na fazenda. E aí a PRF, obviamente, cumprindo o papel dela, mandou, pô, tá errado esse pneu voltar. aí. Era uma blitz preventiva, era um bloqueio preventivo, mandou voltar e regularizar. Ou seja, acabou frustrando pela segunda vez. Esse a primeira vez o carro forte estava vazio, né? O latão estava vazio. Eles erraram lá. A época, quando a ponto 50 foi apreendida, o carro forte estava vazio, ele estava indo buscar em vez de levar. E aí a informação do banco, inclusive o Xandão estava aí, né? O cara veio para operar a ponto 50, veio do Rio de Janeiro, veio, pousou em Goiânia, vagabundo Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Cara, extremamente... Montaram um consórcio para fazer a parada. Foi. Esse consórcio ele acontecia desde o começo do Novo Cangaço, ele sempre vem acontecendo, né? Eu quero fazer nós vamos fazer um roubo. Beleza, o que a gente vai buscar? Vamos buscar um cara que vai pensar para mim, por exemplo, vamos buscar o Jadiel para planejar, vamos buscar uns 2, 3 cara ponta, bom para estar lá na frente do banco, vamos buscar um mateiro para puxar na região na hora do acampamento. Então esse consórcio de vagabundo, que a gente até comenta dentro da polícia que é um consórcio de vagabundo, ele acontece desde o começo do Novo Cangaço. E assim, é importante falar disso, Caveira, porque há muita romantização, né? Teve aí uma série famosa aí mostrando a galera que assaltava banco, um monte de jogos, e na verdade, o que a gente sabe, né, o pouco que a gente sabe que você teve a oportunidade de confrontá-los, são seres humanos da pior espécie, né, cara? São gente da pior estipe, não tem escrúpulo, não tem... Eles são acostumados, né, levam isso como trabalho, e eles estão dispostos a qualquer coisa para fazer com que o trabalho deles seja cumprido. Então, assim... porque o BOP é extremamente treinado, igual eu já ouvi em ocorrência, né? Inclusive figuras do judiciário, me perguntar, mas como que é esse confronto? Cara, os caras, eles não estão ali para brincadeira. São motivados. Eles são motivados, e você quer motivação maior do que o financeiro? Não. Então, assim, você pega uma motivação financeira,
Aí você sabe que eles estão confrontando o Estado. Para fechar uma cidade, tá maluco? É uma afronta, né? É uma afronta. Então eles sabem que a polícia, a segurança pública vai para cima. Então eles não estão dispostos a se negociar. entregar e a negociar, não. De forma alguma. Armamento pesado, pô. Falando de armamento pesado. Eu tive a oportunidade de assistir, né, o desfecho de uma dessas ocorrências aí. Tive no local e, assim, o cenário não foi bonito, né? Eu lembro que na época até tomou um pouco, assim, de clamor da população, porque esse vagabundo aí, esse Jadiel, ele acabou sendo baleado com 2 tiros, né, Na cabeça. 2 tiros na cabeça, né? Virou até Charlie Mike aí, tá no YouTube. Não foi aí. linda. E tinha que ser, cara extremamente perigoso, não tinha o que se fazer. E você vê como eles são dispostos a qualquer coisa. O cara, ele tava, a princípio, né, tentando uma fuga, o cara atirou contra a guarnição. Não, o cara tava armado, disposto, fuzil, o cara tava disposto. Então não tá disposto a atirar, tá disposto a morrer. Então, assim que funciona. o que a galera não sabe é assim que a motivação desses caras, ela é puramente financeira. Obviamente que trabalha um pouco da vaidade, eles gostam de... A gente sabe que no norte existe uma hegemonia de famílias, né? Que Você pega o começo do Novo Cangaço, ele iniciou pela briga de 2 famílias, né? Então, o início dessa briga de 2 famílias, ela se estendeu por um período tão longo, essa briga entre as famílias, que eles tiveram que custear isso. Porque os caras não trabalhavam porque ficava nessa guerra. E aí, os bem-vindos e os arancões ali, né? E aí, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que arrumar grana para poder subsidiar essa briga. E aí, eles acharam uma forma que era casa de valor. Coragem eles tinham. O que eles não contam, na verdade, é que você tem hoje, né, e você fez parte de uma delas, né, tropas moralizadíssimas, extremamente motivadas, e a motivação não é financeira, é moral. Né? E dói, né, ao mesmo passo que eles têm a vaidade de bater no peito e falar que ganhou um banco, e falar que fez tantos mil, como eu tive a oportunidade de acompanhar alguns diálogos aí na época do Jardiel aí, tive acesso a algum material de investigação na época que estava cedido lá para a Polícia Civil, e você percebe que a vaidade, ela existe mas ela também existe do lado de cá. E o problema é que o lado de cá, o lado do bem, né, que a gente fala, o lado dos operadores, é uma motivação moral e na verdade, uma vontade de aprender. Prova disso esse desdobramento todo que o BOPE fez e se tornou, né, especialista no combate. E aí a vontade é ter um telefone para ligar e falar assim, vem que nós estamos esperando, nós queremos isso, porque vai virando uma guerra de ego também, né, meu amigo? Na verdade, assim, cara, ninguém, você não acorda hoje e fala, vou acordar, vou ali trocar tiro com o vagabundo. A ideia não é essa, né? A ideia não é essa. Porém, a gente tem que estar pronto. Nós somos o Estado, né? Nós estamos representando ali a segurança, somos nós. Você imagina, você vai sacar um dinheiro no banco, chega lá o cara, toma você como refém, você, sua esposa, seu filho, você pensa nisso. Então, quem que vai dar essa resposta? A gente sabe que somos nós. Então, se eu estou preparado para isso, esse sentimento tem que ter. Eu não quero que você venha, mas se você vier, tô te esperando. É pesado que eu tô te esperando. A ideia é essa. E aí, assim, a gente pega cangaceiro aí preparado, cara. Igual eu falei nessa ocorrência que eu tava contando pra você, o cara atirava na patrulha inteira. Os caras faziam lanço, um segurava enquanto o outro atirava e a gente no balaço, cara. Muito tiro. Então, assim, você pega pessoas preparadas e aí a polícia tem que dar a resposta à altura. E aí vem a preparação. E aí a evolução, ela vem. Você pega hoje, nós estamos tendo agora, né, um curso de operações especiais, a gente estava até falando com o Josias aí, esse curso está formando, ainda não acabou, né, eu espero que não forme ninguém, mas se formar, a princípio serão 3 operadores, que serão muito bem formados. Será que está abaixo o muro, galera? Pois é. Bem que está abaixo. Então assim, só 3, provavelmente. E não acabou o curso, Não, né? acabou o curso. Pode ser que nem forme os 3. Tem mais de ano de curso aí, como a gente brinca. É uma tropa que exige muito, né? Do ponto de vista técnico, do ponto de vista profissional. Técnico, então, assim, físico, profissional, mental. Né? Porque você vai lidar com esse tipo de ocorrência. Você vai lidar com ocorrências de grande vulto. E você percebe que
houve uma mudança de mentalidade dos próprios comandantes, enfim, da tropa como um todo. Na questão da SUGA, a gente sabe que a SUGA na formação ela é para doutrinar, ela é por conta de toda a mística, mas você percebe que, talvez por conta também da evolução do crime, e o Estado não vai perder, e as especializadas provavelmente também não querem esse sentimento, mas você percebe que do ponto de vista técnico, apesar de toda essa mística, apesar de toda esse rala, essa SUGA, e algumas outras cositas mais, né, que acontecem no curso de operações especiais, parece, a impressão que a gente tem é que os cursos estão cada vez mais técnicos e com menos SUGA. Tem isso é uma realidade. É uma realidade. O ser humano evolui. Né? Se você pega o ser humano lá de 2009, quando eu fiz o curso, era um ser humano. Né? Era uma... Você tinha policiais, né, de uma forma diferente do que é hoje. Você pega hoje, o ser humano hoje ele está com mais acesso, ele tem mais acesso à informação, ele tem mais acesso Um clima de energético para mim aqui. Ele tem mais acesso a tudo, né? E isso faz com que o ser humano fique mais, eu não vou dizer mole, mas ele fique mais em busca dessa técnica, né? Em busca desse... mais suscetível a pensar mais, a buscar mais. Digamos que seja isso. Aí a evolução... É um paradoxo, né? Porque vocês estão falando agora que está rolando o COESP, o Mato Grosso está acabando agora e está formando 3. Então, parece assim, não, peraí, então a galera tá sofrendo. Não, talvez o nível de exigência técnica esteja sendo... Muito obrigado. O nível de exigência técnica esteja sendo maior. O nível de exigência técnica é maior, porque a evolução ela aconteceu. Então, se você pega as técnicas, elas vêm evoluindo. O grau intelectual dos policiais mudou. Então, isso vem junto. Né? Você precisa treinar e você precisa formar um cara para pensar. Né? O operador de operação, o cara que é caveiro, que é de operações especiais, ele tem que sair pronto, independente do posto de graduação dele, pronto para planejar e comandar uma operação. Entendeu? Então, assim, esse policial ele é treinado em todas as áreas. Só para você ter uma ideia. Nós temos várias armas na polícia hoje, que na minha época não tinha, que o policial do BOP, o cara que sai formado em caveira, ele tem que operar com todas elas. Desde o revólver 38 ao fuzil mais moderno que tem na polícia. Então, todas essas armas você passa por elas. O cara tem que estar apto a dar um tiro de precisão, o cara tem que estar apto a fazer um rapel tático policial, o cara tem que estar apto a saltar de paraquedas, o cara tem que estar apto a fazer uma operação aquática. Então, assim, evoluiu. O que era cobrado na minha época, às vezes está cobrado agora de forma diferente. Por exemplo, você pegava aí a travessia de curso d'água, a travessia de um curso d'água na minha época, no COESP, nós fizemos 8 km de nado livre. 8 km. Marca atlética. 8 km. Então, se você pegar hoje, com certeza essa exigência ela é um pouco menor. Mas por quê? Porque a gente entendeu que o policial ele vai operar muito pouco na área de água. Ele tem que safar a pane dele, ele tem que conseguir desenrolar. Mas ele não vai operar igual ele opera no terreno. Entendeu? Então, por que eu vou exigir? Os comandos anfíbios estão ali para isso. Por que eu vou exigir tanto nessa área se eu não vou operar tanto nessa área? É diferente da área de patrulhamento ambiente rural. O cara tem que sair ou melhor. Por quê? Porque ele vai operar muito nessa área. É a realidade dele. É a realidade dele. É a realidade dele. É isso aí. E me fala aqui, a gente falou aí, a gente deu uma passeada aí pelos Alfa Bravo, né? Que é especialidade aí do BOP do Mato Grosso. Aí. Um abraço para os irmãos do BOP do Mato Grosso. Inclusive, ter a honra aqui, né? De por favor, ter ganhado a minha. Hashtag nem merece. Um abraço aí. Hashtag nem merece. Um abraço, tá comigo, viu, senhores? Muito obrigado. Carrego com muito carinho. Essa aqui eu ganhei. Não vou falar de quem, que vai sair caro lá. E essa eu ganhei do Sargento Lobo. Tá aí, uma tropa aqui, eu tenho muito apreço, muita amizade, né? Tive a oportunidade de ter muito conhecimento. Para vocês, pouca coisa, né? Mas para mim, o pouco que eu tive a oportunidade de aprender e tenho até hoje, sou muito grato. E aí, operando lá... E uma coisa, João, só te cortando. Vai. Isso que você tá falando de aprender, de buscar. Pô, uma coisa que muita gente acha... energético, tá, pessoal? Muita gente acha... E quem não conhece, não entende,
acha que o policial do BOPE ele é soberbo, ele é dono do conhecimento. Não é nada disso. Exatamente. Que ele é um cara truculento, ele é um cara que não vai te passar o que ele conhece. Vaidoso. Cara, e é completamente o contrário. Então, se você pega a doutrina de operações especiais, ela é quebrar isso do cara. Quebrar isso do ser humano. Essa isso parte... que você tá falando é um negócio, cara, que eu sempre falo, né? Eu figuro às vezes ali e assim, é um negócio, é uma máxima já, né? Já tô no mercado privado aí, no mercado de instrução há alguns anos e tive e tenho a oportunidade de estar, na minha opinião, com os melhores instrutores, com os melhores operadores, tô aqui na frente de um. Mas essa máxima, cara, ela é certa como o sol. Então, desculpa até o palavrão aí, o pessoal da direção vai ficar bravo. Mas quanto mais foda é o cara, mais humilde ele é. Isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Né? Pô, vou citar meu irmão aqui, Saulo, 31. Ah, nem dá. 31 hoje eu vejo como um dos caras mais especializados do planeta. Ô, Saulo, um abraço. Estamos esperando 31. Aqui no Moralcast. Você é louco. Eu falo 31, o olho enche d'água. Assim, a história dele ele é foda. Ele é um cara que... Não, e assim... A humildade dele dói na gente, cara. E sabe o que eu falo? Eu até brinco. O cara tem tudo, pô. Tem tudo. Ele começou fazendo o curso de Rotan, curso de operações especiais, é um dos melhores snipers que eu conheço, tem curso de guerra na selva, tem o curso de operações especiais do COT, tem curso fora do país e, cara, é especialista hoje na área de sobrevivência policial. Então o cara sabe, o cara já fez tudo. E aí você conversa com ele, é que, cara, pô, ele chega a ser pequeno. Não, isso é uma realidade, não só no BOPE do Mato Grosso, viu, Cabeça? Você também tem a oportunidade de trabalhar no Rio, e assim, pessoal do GT3 de Goiás também. Você falou em operações. Tem lá meus irmãos, Thiago Requel, Zé Júnior, o Oz, a galera, todos, cara, todos têm essa característica de serem muito humildes e estarem sempre prontos à disposição para ajudar e para ajudar em tudo, né, cara? Para ajudar em tudo. Então, é muito importante. Você falou outro dia, eu até conversava isso com o Murilo, falado, é outro cara também que não dispensa comentar. Tô tentando arrastar ele aqui pro Moralcast, vamos ver se vai dar certo. Mas essa máxima, ela é importante que as pessoas saibam, para que saia um pouco dessa nuvem de que os caras se acham. Pode chegar, não é isso, tá aberto. Não é isso, não é nada disso de verdade, né, cara? Pelo contrário. Porque as pessoas criaram essa distância por conta de todo o histórico e realmente uma tropa especializada, quando ela... E o filme, né, Tropa de Elite fez muito essa... Demonizou muito, né? Demonizou aquela fanfarronagem toda. É até importante você falar isso. A caveira assusta, né? Assusta. Mas pouca gente sabe da simbologia. Dá só uma palhinha, explica pra galera o que significa a caveira, a faca na caveira. A ideia não é ser agressivo, a ideia não é... É o contrário, né? Justamente o contrário, né? A caveira, ela simboliza a igualdade, né, cara? Todo mundo, quando morrer, vai ficar como? Mostra lá a caveira. Vai ficar a caveira. Então, primeira coisa, é a igualdade. É a igualdade. Se você olhar, é um crânio, é a caveira. Todo mundo, quando morrer, vai ficar como? Da mesma forma. Então, já simboliza isso daí. Já começa daí. Exatamente. Aí vem toda a parte da sabedoria da caveira. A caveira ela é um símbolo de sabedoria. A faca na caveira ela tem várias simbologias, né? Inclusive uma delas é quando as forças especiais na Segunda Guerra invadiram um bunker da SS, né? Que era de Hitler. Em cima dos nazistas, inclusive era num campo de concentração, né, que tem no curso de operações especiais. Então, em cima da mesa desse comandante da SS, tinha um crânio humano, né, em cima dessa mesa. E o que foi visto por esses operadores de forças especiais da época foi tão chocante dentro desse campo de concentração que o comandante da época das operações especiais ficou tão contrariado com aquilo, ficou tão emocionado com aquilo, que ao ver o crânio em cima da mesa, ele pega o punhal dele, que era o Fireburn Sykes,
e vem e com aquela ira, aquele ódio daquilo que ele estava vendo, só para você ter uma ideia, uma tropa Desejo de justiça, né? Uma tropa extremamente especializada, uma tropa que estava acostumada a ver de tudo, ficar tão abalada com uma situação que foi vista na época da Segunda Guerra. Imagina que E cena, ele crava esse punhal nessa caveira que está lá em cima. Uma das simbologias. Né? Fora isso, é sigilo, simbologia da sigilo Vitória da missão, sobre... vitória sobre a morte. Né? Pô, a ideia da faca na caveira é a vitória sobre a morte, mas é a vitória sobre a morte do inimigo. Então, assim, não é eu vencer a morte, é eu estar pronto para colocar a minha vida em prol da sua. Então, é isso, só para fazer um paralelo aí, né? A esquerda que adora demonizar o BOPE aí nos estados, né? Adora chamar de quem combate de nazista, é justamente o contrário. Foi justamente é doar, cara. Com relação ao nazismo, né? Exatamente. O ocorrido lá, o contrário. Faca na caveira. Então, é muito importante isso aí, o Caveira, porque no outro dia eu trocava ideia, falei do Murilo, trocava ideia, cara, tem que dar espaço, né? A ideia do Moralcast, né, também não é só entrevistar os caveiras, não. Entrevistar é trocar ideia, na verdade, né? Que eu não considero nenhuma entrevista. Das pessoas que fazem alguma coisa de útil pela sociedade, né, cara? Que fazem, de fato, alguma coisa. Porque nego falando atrás do computador é fácil, né? Não, e assim, essa vivência no mundo das operações especiais, se você pegar hoje, a grande maioria de quem ou vive ou já viveu nisso, sente essa necessidade de se doar, de estar junto, de ajudar. Né? Inclusive, é da onde nasceu a Cross Brutus hoje, né, cara? Eu tenho... a gente tem dentro da gente essa necessidade de estar ali, de se doar, de ajudar, fazer algo, né? De fazer algo em prol. Então, assim, eu busquei uma área. Nós temos caveiras que trabalham em várias áreas aí. Então, essa área minha, que é a área da saúde, eu trouxe muito do que eu aprendi para estar colocando hoje no meu negócio, né? E em prol disso, de melhorar a saúde das pessoas, cara. Eu já escutei essa expressão, né? Que após um curso de operações especiais, o camarada não sai só um operador especial. Não, ele sai um operador melhor, ele sai um marido melhor, ele sai um cidadão melhor, né? Porque você se conhece dentro no limite de tudo. Então você vai conhecer o seu limite do sono, o seu limite. Então você passa a valorizar um abraço. Você passa a valorizar as pequenas coisas, porque tudo aquilo é te tirado. Você valorizar um banho quente, um chuveiro... É algo cotidiano, né? Algo que todo mundo tem. Mas dentro daquela realidade, isso é te tirado. Então, você passa perto de um turno de operações especiais, tem hora que você não aguenta a caatinga. O turno fedidão. Mas por quê? Porque isso tem que ser. Né? Essa doutrina, ela faz o quê? Faz com que você... os caras riem. Mas sabe por quê? Faz parte dessa desconstrução, né? Até te falo, tem instrutor... A galera lá do BOP é engraçado, né? Assim, às vezes tem instrutores convidados, né? A gente convida instrutores de fora do BOP. Aí a coordenação manda, bora tomar um banho, lavar essas fardas, ou então manda ficar de sunga, não passar vergonha a camiseta. E a sala de aula podrona, cara, fedidão. Porque tira de você isso, cara. Entendeu? Tira de você as pequenas coisas. Faz parte do processo de desconstrução. Exatamente. Te desconstrói. E outra, né? Você aprende a ter um controle emocional dentro da sua vida que em lugar nenhum você tem. Eu tenho certeza, se eu tiver eu e outra pessoa num ambiente que precisar de você agir, seja o fogo ou fuga, né? Você vai ter um tempo maior para você, na verdade um tempo menor, mas que você vai conseguir fazer uma leitura diferente. Sim. Por quê? Porque, cara, você valoriza as pequenas coisas. E isso é um aprendizado para a vida. E aí, saindo um pouco do super-homem, né? Saindo um pouco do operador especial, né? A gente está falando de uma rocha, né? A gente sabe que tem ocorrências que marcam, às vezes, a vida da gente, né? Tem uma ocorrência que mexeu, assim, que deu aquela que abalou, assim. Eu tive algumas coisas que eu participei que eu não consigo lembrar sem me emocionar. E aí faz parte também, né? Tá falando de desconstrução, mas faz parte também da construção, né? Do servidor público, do operador, do pai, né? Porque o policial que tá ali operando, ele é um ser humano, né? As pessoas se esquecem, né, cara?
Mas sempre tem aquela ocorrência que marca, né? Que marca. Você teve algum assim que deixou marca assim? Que dê pra você contar pra gente aí, óbvio. Tyson que fala, né? Que todo mundo tem um plano de tomar o primeiro soco, né? Então, eu acho que o meu primeiro soco, assim, eu não tava nem no BOP ainda na época na Força Tática, foi com a morte do Maia. E assim, eu nunca tinha passado nada nesse sentido. Você perdeu Você conhecia policial. ele? A gente chegou a operar junto, né? Ele trabalhava no interior na época, mas nós tivemos contato. Mas é igual eu falei, aqui na época a gente trabalhava na Força Tática e era daqui até Vila Rica. Então você operava em todas essas cidades que tem aqui. Então você conhecia todos os policiais que trabalhavam na região. E aí a notícia da morte dele, e o que é pior, o tempo que a operação levou e nós não conseguimos dar a resposta. A sensação sensação de devia ter feito mais. Pior que a gente fez o que podia ser feito. Mas fica, época, né? Fica. E foi a primeira vez, o primeiro contato assim com um colega de farda morto, né? Em ocorrência. Então essa ocorrência ela me marcou. E aí entra aquela ideia que a gente conversou no outro podcast, que é aquela ideia de você estar buscando algumas coisas que faz com que você vai buscar, por exemplo, curso de operações especiais, né? Querer se especializar e querer serve fazer de combustível, mais, né? Querer fazer mais. Serve de combustível, né? Essa ocorrência me marcou muito, assim como aquela que eu contei no podcast passado, que foi a ocorrência que eu tive o primeiro contato de roubo a banco. E aí, cara, assim, tem 20 anos de polícia, então eu tive inúmeras ocorrências que elas vêm marcando. Mas essa do Maia, porque foi exatamente o primeiro contato que eu tive com um colega de farda. Talvez aquele choque assim, cara, a gente morre. A gente morre, exatamente. A gente morre. Porque assim, hoje vem mudando. Inclusive, hoje eu sou instrutor de CFSD, de curso de formação de soldados. A minha instrução, ela começa, se você olhar, com um espelho e o policial fardado e se vendo o Superman, que você acabou de falar aí, porra, a imagem do super-homem. E essa desconstrução eu faço questão de fazer. Né? Hoje nós estamos aí com a doutrina de sobrevivência policial no auge, né? Tá todo mundo treinando. Por quê? Porque o policial morre, cara. O policial morre. Então é isso que a gente tem que desconstruir. E na minha época era o contrário. O policial não podia sentar para comer. O policial não podia escorrer da chuva. Porque vocês são contra o tempo. Entendeu? Você tinha que ser o nervoso. Vocês são contra o tempo. Vocês são os super-heróis. Entendeu? E aí essa construção ela foi quebrada nesse momento. Eu falei, caralho, a gente morre. É passível de acontecer comigo. Exatamente. E assim, uma das coisas que eu me orgulho muito, né, de sentir, e eu acho que essa é um dos pontos positivos quando alguém vem falar para mim sobre carreira policial, concurso, essa coisa toda, a gente não vende o peixe errado pro cara, né? Mas uma coisa que alguns poucos têm, mas que todos têm oportunidade de fazer é amizade, como é a nossa, como é do nosso grupo, né? Uhum. Então são amizades que são soldadas no calor da coisa. Então aquilo que, né, é lema, né, de alguns cursos operacionais, né? O trauma coletivo, ele gera união, né? Nós passamos por situações perdendo amigos junto, então isso acaba soldando. Isso é muito importante, mas é muito fácil você se afeiçoar a alguém, não, pô, meu amigo, eu admiro, não, ele me admira, né? Então é tá fácil ser amigo. Mas isso às vezes é colocado à prova. Né? A gente até falava aí no início, nos bastidores aqui, a diferença de sentir a amizade verdadeira, que alguns poucos têm oportunidade, todos têm oportunidade, alguns poucos abraçam, né? A lealdade que a gente sente, né, nessas situações. Teve alguma ocorrência em que você sentiu essa lealdade com você, com a sua família, e você falou, porra, esses caras eu posso contar. Cara, é isso mesmo. Eu tive uma mudança, né, muito repentina. Né? Saí de Barra, nunca tinha saído daqui, saí de Barra de Barra do Garças, eu e minha esposa, quando passei pro Coesp, quando terminou o Coesp, a gente mudou para Cuiabá. Então a gente nunca tinha morado na capital. Só pra galera entender, né? 500 quilômetros distante da cidade natal para a capital. E outra, né? Capital
tal. Então, Zero criminalidade, zero. Meu vínculo, meu ciclo de amizades era o BOPE. Certo. A gente não conhecia ninguém, Cuiabá não tinha ninguém. Na época tinha um primo da Thaís que morava lá, fazia faculdade, mas o resto não tinha ninguém. Tanto é que eu falo que a gente, porra, era um churrasco era com a galera do BOPE, ia jogar bola com o pessoal do BOPE. A gente conhecia, era porque nós vivíamos só aquele mundo ali. E aí, cara, a minha esposa começou a trabalhar, e sabe o que é pior? Assim, o que é interessante, ela trabalhava numa loja, numa empresa terceirizada da Oi, da Oi, que hoje ela é dona da empresa da Oi aqui. É que bacana, então, né? assim, cara, às vezes é isso, né? O mundo gira. Faz parte. Então, o que acontece? A gente pegou e ela foi trabalhar, e a gente tinha um carro, e ela foi trabalhar com o carro. E eu tava de folga nesse dia. Já lá no BOPE, você tava já no BOPE. Já operando, tava. Inclusive o 23, o Blosso já tava lá no BOPE, já tinha ido, já tinha feito o CAT, e já tava operando lá pelo BOPE. Tava lá já com você. Tava lá, ele tava lá comigo. Fala, figura. Um abraço, o 23. Nojento. E aí, 23 é irmão, pô. Tá louco. Nojento, mas é irmão, louco, né? Nojento, eu não vivo sem ele. Não, a gente não vive sem ele, não. E aí o 23 tava lá, cara. Então, assim, ele já operava lá na época. 2 vagabundos entraram pra roubar a empresa que ela trabalhava. Pô. E aí, mão armada, entraram, prenderam todo mundo no banheiro. E aí, pegaram o celular, a joia, levou tudo. Ela tava com 2 aparelhos de celular por causa da empresa e tal, levou o celular. O cara levou roubando a mulher do caveiro. Porra, roubando, levou tudo. E aí, por azar, na hora que pega a bolsa dela e gira assim, a chave do carro cai. E os caras pegam o carro e fogem do carro. É a fuga. Prenderam eles no banheiro e aí ela conseguiu sair pela janela, inclusive foi ela que fez isso, a Thaís conseguiu sair pela janela e me ligou. Danada. Me ligou. Cara, ó, amor, seguinte, os caras entraram aqui, roubaram e levaram o carro. Levaram o nosso carro. E aí eu falei, desliga que eu vou ligar pro 23, que ele tá de serviço hoje no BOPE. E o 23, sim, cara, as coisas vão acontecendo, né? Deus vai colocando a mão nas coisas. O 23 estava no centro, eles estavam 2 equipes do BOPE no centro fazendo não sei se era ocorrência, agora eu não me recordo se era uma ocorrência, o que eles estavam fazendo? Estava de onde? Estava próximo. Tanto é que a primeira viatura que chegou na empresa onde ela trabalhava foi as 2 viaturas do BOPE. E aí os caras já modularam. Porra, roubaram aqui a mulher do Caveira e levaram o carro do cara e nós vamos buscar o carro do cara. Aí as barcas de rotão já começaram a correr, já modulou no rádio, já começaram começaram as viaturas de área e as guarnições do BOPE, os caras de folga já começaram a vir pro batalhão, e aí já me ligando e já correndo pros bairros onde eles moravam, e já conheciam, porque eles conheciam, a gente não, nós éramos de barra. E aí, cara, resumindo, quando eu assustei, tava o Águia em cima, o Águia é o helicóptero da polícia, apoiando uma ocorrência dessa. Então, assim, aí você sentiu, você pensa, porra, eu tô amparado. É um bando de irmãos, exatamente, é um bando de irmãos. Então, assim, ninguém se mediu esforço pra ajudar. E aí a galera pode pensar assim, então quer dizer que quando rouba a mulher do Caveiro vem até helicóptero. Não é isso. Não é isso. É porque você imagina, cara. É uma tropa especializada. É a última resposta. E é isso do ponto de vista social mesmo, não é? Parece balela, mas não é. Pô, se os caras não tomar providência, se a tropa especializada, se a última resposta que a sociedade tem não tomar providência quando roubarem um deles, Você imagina. como é que é isso aí? Exatamente. Como é que vai servir a resposta para a sociedade? A galera pode confundir isso aí, é justamente o contrário, né? A resposta é outra. A resposta é outra, tem que correr atrás mesmo, e isso a gente faz, e não é, e assim, cara, isso é mútuo. Por exemplo, o cara da Rotão é do policiamento ordinário, a gente vai correr atrás, é uma irmandade. Só que ali naquele mundo, a forja ali é diferente. Então, assim, Dói por exemplo, você. eu tenho contatos muito próximos, né, de irmandade com os meus irmãos caveiras, que o meu irmão de sangue eu não tenho. Entendeu? A dor dele vai doer em você. Exatamente. E isso dói muito. Né? Então, assim, o que aconteceu no dia? Eu tinha saído de serviço no dia anterior, tirei toda a fardamento de dentro do carro e o meu gorro preto com a caveira ficou no banco traseiro.
pensa nisso. Os caras, na fuga, viram o meu gorro. Por que eu sei disso? Porque o carro foi abandonado num bairro lá em Cuiabá. Foi uma guarnição diária, todo esse aparato, mas foi a guarnição diária que achou meu carro. E aí, os caras, o gorro tava no chão, do lado do carro. Pegamos o carro errado. Os caras falaram, pegamos o carro errado. E aí os caras abandonaram o carro. Então o meu gorro do BOPE, o gorro preto com a caveira do lado, tava no banco traseiro. Porque ficou, tirei a mochila e o gorro caiu por ali e ficou. E aí ela foi trabalhar e mal presságio ali, o mal presságio. As coisas é igual o 23 tá no centro, com 2 barcas do BOPE no momento do roubo. Cara, quem imaginava isso? O BOPE é cortelado. Não faz ronda. Na hora que eu liguei, ele falou, velho, eu tô aqui perto, vou pra lá. E já desceu. E aí já informou e já aconteceu o que aconteceu. É isso. Pô, mas é isso, Caveira. Isso é importante, né, cara? A galera entender que, na verdade, você não passou por tudo que você passou no curso de operações especiais, não passou por todas essas ocorrências aí em vão. Cada ocorrência dessa aí, ela acaba fortalecendo a Irmandade, que já é forte por natureza, por doutrina, né? Mas... E aquele negócio, cara, eu saí do BOPE em 2013. 2013 eu saí do BOPE, 2012, 2013. Fiquei 2009, 10, 11, 12, 13 no BOPE. Quando eu saí do BOPE, eu já tenho aí quase 10 anos fora do BOPE. E se eu agora pegar o telefone e ligar, cara, preciso de vocês aqui, você pode ter certeza. Vai aparecer. Nós temos hoje muitos caveiras do meu turno, que na época, por exemplo, eram tenentes, que hoje são tenente-coronel. Tenente-coronel Frederico, caveira do meu turno, é comandante do BOPE. Realizadíssimo, né? Caveira, porra, um dos oficiais um dos melhores oficiais que eu conheço, cara, extremamente competente, o cara não é à toa que é comandante do BOPE, é meu irmão, cara que eu tenho certeza, se eu mandar mensagem pra ele agora, Caveira, o que você precisa? Tô mandando agora, tô mandando a equipe agora. Então, pouca gente entende isso, entendeu? Mas é algo que é criado e a duras penas, é uma irmandade diferente. Toda vez por isso que eu falo, toda vez que os caras vêm pra cá, vêm dar instrução aqui, estão junto aí, estão comigo, é um chororô danado que nós vamos lembrar, e abraçar e lembrar do que já passamos. O Caveira, o polícia, a Fortaleza é ser humano, né, cara? Ele tem, e aí às vezes essa sensibilidade, ela só aflora perto dos seus pares ali, né? Exatamente. Aí começa aquela viadagem, o pessoal não pode ficar bravo, é uma viadagem, uma choradeira. Mas pô. Mas é isso mesmo, cara. Mas, Caveira, pô, sensacional, importante demais, cara, a gente ter esse papo aí, pra tentar trazer isso aí pra galera, como eu falei na primeira parte do podcast, o Moralcast, ele vem com essa proposta aí, né, cara, de tentar moralizar, como eu disse, não porque nós somos donos da moral, porque nós não somos, temos defeitos horríveis, como todos temos, mas a gente sente falta de um pouco de referência moral, né? Por isso a proposta do podcast é tentar trazer um pouco de referência para essa molecada que parece que tá meio perdida. Isso. Os valores confundidos aí, né? Parece que... E assim, uma coisa, hoje, igual eu falei para você, hoje além de estar na polícia, eu sou coach de CrossFit, né? E minha esposa tem uma empresa que é a Cross Brutus, onde eu tô lá junto com ela e trabalho lá. E você não tem como deixar esses valores fora disso. Porra, hoje você viveu segurança pública, operamos quanto tempo junto? Então, você trabalhava aqui no Goiás, fronteira, na divisa aqui, eu só funcionava porque era integrado. Nós trabalhávamos integrado, então nós temos essa irmandade que veio de lá. Hoje você tem o CTK aqui, que é minha casa também, da mesma forma que o Brutus é a sua casa. Por quê? Porque a gente trouxe isso para dentro das nossas empresas, na onde a gente trabalha. É uma filosofia de vida. Exatamente. Então, se você busca algo nesse sentido, busque esses lugares. Busque isso. É família. É um lugar seguro, é um lugar que você vai se sentir em casa. Procure esses lugares. E não colocando a moral de ninguém em jogo, mas a gente percebe que o meu negócio, o seu negócio, tem muito dessa parte boa, vamos falar assim, muito da parte boa que a gente tem, que é o que você falou, que é trazer os nossos valores, né? A nossa honestidade, que ela não está em jogo,
não tem preço. Não tem preço. Exatamente. Né? Apesar do policial, apesar do operador de segurança pública, às vezes tem um pouco desse estigma por conta da mídia, nós sabemos dos nossos valores e trouxemos isso para os nossos negócios. Né? Exatamente. O CTK hoje, né, o maior stand indoor do Brasil, nós temos 7 pistas, eu nunca imaginei isso. Só que cada toquinho desse aqui, irmão, foi cerrado na mão. Isso tem muito valor. Né? O Brutus, né, desde que você e a Thaís começaram lá na praça, né, aula de graça, e montando equipamento, montando box. Hoje é a gente aquele tem ambiente, a maior estrutura, né, de barra. Pô, e é um ambiente bom de se estar, né? É um ambiente... Até devendo, né? Mas é um ambiente que a gente gosta de estar. Né? Por quê? Porque ele não é só uma empresa. É uma empresa com valores. Exatamente. Da mesma forma, a FH, lá em Cuiabá, né, o Grupo Força e Honra lá, a gente percebe que tem algo a mais. Né? E algumas pessoas têm essa sensibilidade e percebe. O cara entra, o cara sabe que a ideia que é diferente. Não é só dinheiro, cara. Não é mesmo, você sabe disso, que não é. A gente conversa muito, sabe? Tem algo a mais. Tem algo a mais. Então, a gente fica aqui, parece que a gente está colocando a segurança pública, né, o trabalho policial, o trabalho operacional, o trabalho de uma unidade especializada como algo acima do bem e do mal. Mas não é isso. A ideia é mostrar que tem coisas muito positivas, muito boas, né? Para quem vive esse mundo. Para quem vive esse mundo. Exatamente. O preço é alto. O preço é alto. É alto porque fazer segurança pública no Brasil hoje não é fácil. Não é fácil. São muitos valores investidos. A gente vê aí a mídia batendo em cima forte. Né? E então fazer segurança pública não é fácil. E aí com a evolução do ser humano, as coisas vão ficando mais difíceis ainda. O acesso a tudo está aqui. Então o operador de segurança pública hoje, ele precisa saber que uma câmera está na mão de uma câmera de melhor qualidade, né? Os telefones celulares hoje são melhores que muitas câmeras aí, claro, tirando as câmeras profissionais, e você tem informação no primeiro momento. Então às vezes, se você for prender uma pessoa, na hora ela vai falar para você, não, mas você não pode fazer isso por causa disso. Então o policial tem que ter esse preparo. E outra, o que é pior, você vai ser chamado quando alguém precisa de você. Então você vai ser acionado na hora que alguém está sofrendo, e você vai ter que ser a mão do Estado. E apesar do preço, ninguém consegue explicar o quão é gratificante ser esse alento, né? Exatamente. Em ser essa resposta, né? Essa refrigeração, né? Eu lembro de ter algumas ocorrências na cabeça, lembro de chegar e a pessoa olhar e respirar quando você... E aí aumenta a sua responsabilidade. Agora eu preciso resolver isso aqui, né? Então, isso tudo vai trazendo para quem né? O lema sempre a gente fala, né? Quem é de verdade... sabe quem é de mentira. Então, quem é de verdade tem esse sentimento muito, muito forte, né? E vai levar isso para a vida. No nosso caso, acabamos levando para os nossos negócios, né? Para o nosso mundo. Transformando, né? Monetizando esse sentimento, né? Carregado de profissionalismo, obviamente, né? Falo sem nenhuma arrogância, e que fica, né? A ideia é deixar essa marca aí para a molecada, como eu falei agora há pouco, porque é muito difícil, é muito caro, o preço é alto, mas tem coisas muito boas em operar na segurança pública, né? Sobretudo poder operar com uma unidade, né, moralizada como a que te forjou, né, como é que te formou, e que você acabou trazendo um pouquinho para cada um, inclusive para mim ali, quando eu tive a oportunidade de operar com você. Então, Caveira, só agradecer mesmo, falamos aí, estouramos o tempo aí, o pessoal já tá magoado aí, mas, mano, a casa é sua, você sabe disso, né, a gente tem projetos em comum aí. Espero que a gente consiga motivar os nossos irmãos aí, nossos camaradas a virem falar. A gente precisa falar, né? Porque tem uma porção de gente falando um monte de besteira na internet. Para falar mal tem muita gente, né? Então, e tem muita gente deturpando. Hoje em dia, com esse hype das armas aí, parece que todo mundo meio que fantasiou o super-herói, né? E não é bem assim. A gente tá aqui para falar das coisas boas, das coisas ruins. Tem coisas ruins também. Mas que tem que ser falado por quem é de verdade. Exatamente. Porque quem é de verdade sabe quem é de mentira. Porra, Caveira, um abraço. Obrigado. Com Deus. Bom pra caralho. Bom demais. Tamo junto. Toda vez essa...